Agora vamos falar de economia com o nosso querido Sucupira, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. E agora a gente vai falar sobre justamente o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, que no fim da semana passada parecia demitido praticamente. Todo mundo já contava que ele ia cair, já saiu, se sabia até quem poderia substituí-lo, que era o Mercadante, e aí depois isso foi perdendo força, e parece que ele está se sustentando, que deve continuar, pelo menos a curto prazo, já que não existe um movimento direto por ele lá, pelo lugar dele, mas continua meio zumbi. Não é isso, Rodrigo Oliveira? É isso, meu caro o Inácio. Ia falar Wilson, né? Will Inácio. Will Inácio. Isso mesmo, eu agradeço. Estava vendo outros números aqui. Se você me confundir com o Wilson, é um privilégio, porque o Wilson é uma pessoa fantástica, um excelente profissional e que tem a honra de estar aqui cobrindo as férias pelo mês de abril. Meu abraço ao Wilson, que certamente está agora descansando, repensando o meio-dia em Brasília para maio. Wilson, aproveite as férias, que estamos aqui mantendo a nossa audiência, nosso público feliz. Mas vamos falar do que a gente tinha se proposto a falar. Jean Paul Prats parece que se mantém à frente da Petrobras, pelo menos a curto e médio prazo, porque não interessa o desgaste de derrubá-lo agora, e ele poderia agir daqui para frente de forma mais alinhada aos interesses do governo, ainda que não da Petrobras. Como é que é isso, meu caro Oliveira? É mais ou menos isso mesmo. O João Paul Prats estava sendo frito e agora está sendo cozido em banho-maria. Olha que coisa boa. A gente manter aqui o nosso meio-dia culinário, né? Para você. Isso, começou com comida mexicana. Pois é. Agora continua. Aliás, eu vi essa história da comida mexicana, eu gostei muito, que é uma história muito picante, como você disse. Achei. Tá com fome, hein? Tá com fome. Já tô vendo que tá com fome. 1h da tarde, né, Inácio? Mas vamos lá. O Jean Paul Prats, é isso que o Inácio falou mesmo semana passada, finalzinho da semana passada, era dado mais ou menos como certo que ele seria substituído na Petrobras. Um dos nomes que circulou aí com mais força é o de Aloysio Mercadante, uma espécie de braço direito do Lula, homem de confiança do Lula, está lá presidente do BNDES. Parece que o Mercadante não quis, mas isso tudo também é difícil de dizer. Mas, no fim das contas, o que aconteceu? O Prates foi lá, falou com os senadores, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, também negociou algumas coisas, saíram algumas coisas de que não basta que o Prates mude o comportamento para que ele seja mais, como a gente pode dizer, servil ao governo. Afinal de contas, é o governo que deu este emprego a ele, então ele deve seguir as diretrizes do governo, que não só o empregou, mas também é o dono, o proprietário, não o governo em si, né, mas acaba que age como se fosse o proprietário desta gigantesca petrolífera. E aí ficou essa história mais ou menos, e o Haddad se mancou do seguinte: rapaz, esse é um problema que eu não preciso agora. O Haddad precisa de dinheiro para fechar as contas da meta fiscal. E aí falou: olha, quem sabe, presidente Lula, Mr. L, como a gente vai sair dessa? Não tem déficit zero que aguente. E aí pediu um pouquinho dos dividendos da Petrobras, e parece que é isso que o governo está programando para os próximos dias. Por isso, a ação acabou ficando ali no 0 a 0, subia, descia, e os mercados estão de olho ainda na conversa, obviamente. Tem uma solução aí no meio do caminho, que seria o Aloysio Mercadante no Conselho de Administração, também nada confirmado. E um outro rumor é sobre essa história da distribuição de dividendos, pelo menos metade daquele volume de dividendos que foi retido quando o ano fiscal fechou ali no quarto trimestre de 2023. Bom para o governo, porque acaba sendo, se isso se confirmar, acaba sendo um dinheirinho extra para tentar fazer caixa lá para a meta fiscal, para zerar o déficit. Lembrando, essa é uma estratégia que foi muito utilizada aí pelo Paulo Guedes lá atrás, né? Inclusive foi algumas vezes muito criticada no final do ano retrasado, em 2022, inclusive.
antecipou dividendos prováveis do Banco do Brasil para poder fazer aí as contas ficarem nos lugares corretos. Muito bem. Além disso, o Haddad, que ontem teve um encontro com o presidente Lula às 18 horas, só ele, Haddad e Lula, e disse a boca pequena que não foi discutido o nome de Jean Paul Prats, o que eu tendo a acreditar, acho que se foi, olha, não vamos falar disso agora, isso é um problema para resolver depois, basta que essas duas pessoas aí, Alexandre Silveira e Jean Paul Prats, fiquem um pouquinho mais calmos e não discutam via imprensa. Mas o que foi discutido foi uma antecipação de um tributo, um litígio, né, uma disputa que a Petrobras tem na justiça contra o Estado brasileiro por um reflexo tributário, ali, um tributo que ela deveria ter pago segundo a Receita Federal, mas a Petrobras não concorda, que vale mais ou menos 55 bilhões. Aparentemente, o governo vai oferecer um desconto para a Petrobras e a Petrobras pagaria algo em torno de 20 bilhões de reais também. Haddad aí, louquinho por esse dinheiro, porque, afinal de contas, como as medidas arrecadatórias fizeram água no Congresso, o Haddad precisa de algum dinheiro para, pelo menos, chegar perto ou parecer, pelo menos, que está preocupado com as contas públicas e tentar aí a meta de zerar o déficit fiscal até o fim deste ano, né? Essa semana ainda deve sair o PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem, e nele deve vir aí a nova meta fiscal, que, a priori, deve ser reduzida de 0,5% de superávit para 0,25% de superávit, porque é aquilo, né? A água começa a subir, as pessoas começam a ficar preocupadas, né? Então, o Fernando Haddad, nosso querido Fernando Haddad, e a equipe econômica já sabe que as contas não estão batendo, não vai fechar e vai dar problema para o Lula lá em 2026. E isso é inadmissível para o nosso querido presidente Lula, porque é ano eleitoral, né? Basicamente. Ano eleitoral dele, que é o mais Dele, importante. dele próprio. Exatamente.